boa noite. Esse vídeo foi feito para você que tem vontade de entrar no serviço público ou que tem curiosidade de saber como é o serviço público para decidir se você quer prestar concurso ou não, mas não tem a mínima ideia de como é a realidade objetiva de um funcionário público e provavelmente foi influenciado por bobagens que aparecem na imprensa. Então, vamos lá. Próximo. A grande vantagem do serviço público, obviamente, é a estabilidade, né? Esse é, sem dúvida, o principal motivo que atrai as pessoas. E a sensação de ter um emprego estável é muito boa. Você não precisa mais se preocupar com entrevista de emprego, com as condições do mercado de trabalho, isso é show de bola. Não existe mais aquele clima de empresa privada, de trocou a diretoria, vai trocar todo mundo. Não, isso vai fazer parte do passado na sua vida. Não existe mais corte ou cut-off, ou seja qual for o nome que as empresas estão usando para dizer que vai ter corte de pessoal. Então, acho que não tem muito o que falar sobre isso, porque é muito bom e é isso mesmo. Ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho no serviço público, na minha opinião, é melhor do que no contexto privado por não haver a mesma competitividade. No funcionalismo, você não vai olhar para o seu colega de trabalho e enxergar nele a pessoa que vai roubar seu emprego. Ninguém vai roubar o emprego de ninguém porque é todo mundo estável. Eu sei que recentemente houve denúncia de assédio na Caixa Econômica Federal. Eu acho, estou dando a minha opinião, eu acho que o índice de assédio real é menor no serviço público do que no setor privado, porque a relação de poder entre chefe e subordinado é diferente. No serviço público, justamente por causa da estabilidade, o chefe não tem como ameaçar o servidor. Claro, se o servidor cometer um crime, fizer algo ilícito, ele vai sofrer um processo administrativo, pode perder o cargo. Mas é diferente do setor privado, em que o chefe pode olhar para a cara do sujeito e falar assim, não, eu não vou com a tua cara, você cai fora daqui. Então, justamente porque a relação é diferente, eu imagino que a quantidade de assédio moral ou sexual, ou o que for, seja menor. Provavelmente, eu não tenho esse dado, mas provavelmente existem mais denúncias de assédio no serviço público. Como assim? Você acabou de falar que tem menos casos, então como é que tem mais denúncia? Por um motivo muito simples. No setor privado, fazer uma denúncia de assédio moral ou de assédio sexual pode detonar a tua carreira. Você pode perder o emprego não apenas naquela empresa, mas nas outras empresas também, porque o mercado de trabalho vai ficar sabendo que você denunciou seu chefe. Então, eu acredito que vai ter mais denúncia disso no serviço público, mas que o índice é menor. A gente tem que lembrar que mesmo assim, nas estatais, em que não há a estabilidade no sentido propriamente jurídico do termo, a demissão tem que ser motivada. Existe decisão do STF nesse sentido. Então, não é a mesma coisa. Próximo tema que eu vou falar é hobbies, né? A vida não é só trabalho, né? E no serviço público você vai ter mais tempo e mais disposição para se dedicar aos seus interesses pessoais, seja quais forem os seus interesses pessoais. Não importa se você gosta de música, se você gosta de leitura, se você gosta de viagem, se você só quer ficar com a sua família assistindo TV, se você quer praticar um esporte, se você, enfim, você vai ter mais oportunidade para desenvolver essas atividades no serviço público. Digamos, por exemplo, você é um cara que toca um instrumento musical, que é uma coisa que não dá dinheiro. Ou então você é um esportista amador. No serviço público, você vai poder fazer o que você quer, porque você não vai precisar ganhar dinheiro tocando aquele instrumento musical, que é uma coisa que ninguém se interessa, ou praticando aquele esporte que não tem popularidade. Você vai poder praticar o seu hobby justamente porque você vai estar garantido. No serviço público, não vai ter aquele chefe
que manda você ficar até 10 da noite preparando o relatório, porque, por exemplo, amanhã vai ter uma reunião que a vice-presidência vai estar presente. Então, você tem que ficar aí até, entendeu? Até meia-noite você vai ter que fazer esse relatório. Não vai mais existir. Então, você vai poder ter uma rotina de criar interesses pessoais novos, inclusive, né? Vamos ao próximo tema, que é volume de trabalho. Isso é um tema que não dá para falar uma verdade absoluta sobre isso, porque o volume de trabalho varia imensamente de órgão para órgão. Existem órgãos que têm a demanda contínua e existem órgãos que têm demanda ocasional, né? O volume de trabalho no serviço público não é necessariamente menor do que na iniciativa privada. Eu tive uma experiência pessoal de ser operador de telemarketing em uma grande instituição financeira privada e eu praticamente não trabalhava, porque era um serviço que tinha muito poucas ligações. Então, acontecia de eu ficar, por exemplo, 3 dias seguidos sem receber ligação. Eu só ia lá e ficava em frente ao posto de atendimento sem fazer nada. Então, eu falo, o volume de trabalho não é necessariamente menor, mas a grande diferença é que no serviço público é mais fácil de você organizar o seu trabalho. Então, você recebe aqueles expedientes e vai falar, olha, esse aqui eu vou fazer agora, esse outro aqui eu vou deixar para fazer depois das 3 da tarde, o outro eu vou entregar amanhã e tal. Aí você se organiza e 5 da tarde você vai embora. Você não vai ter no serviço público a necessidade de impressionar o chefe. Então você não vai ter nenhum motivo para ficar além do fim do expediente. Se terminou o expediente, você eventualmente não fez o que tinha que fazer, porque não deu mesmo, assim, com raras situações, por exemplo, quando vai prescrever um processo, aí é outra coisa, né? Se tem problemas estritamente legais de prescrição, de cumprimento de meta, outra coisa, mas como regra geral, não tem aquela cultura de querer impressionar o chefe trabalhando pra caramba. Então você consegue se organizar mais. Então, é que nem eu falei no outro tópico, você quer todo dia, 7 da noite, fazer academia. No serviço público você consegue fazer isso, porque você consegue se organizar para terminar o serviço todo até às 5, comer e às 7 da noite você está na academia. Então, nesse ponto, é como eu disse, isso é um ponto positivo. Planejamento financeiro. No serviço público você sabe quanto você vai ganhar e você sabe que você vai continuar ganhando. Então você consegue se planejar para comprar uma casa, um carro, casar, ter um filho, né? Agora eu vou falar de alguns pontos que são polêmicos. Pontos polêmicos são aspectos que são vistos por alguns como vantagem, por outros como desvantagem, existem informações confusas, então vamos lá. Existem pessoas que dizem que um dos aspectos negativos do serviço público é que você não pode ficar rico no serviço público. Então, existe gente que coloca isso como contra. Eu não coloco isso como contra por um motivo muito simples. Por quê? A probabilidade concreta de você mudar de classe social na iniciativa privada é muito baixa. Desculpa decepcionar, principalmente quem é mais jovem não vai acreditar no que eu estou falando, vai ter gente que vai achar que eu sou pessimista, que eu sou negativista, mas eu estou falando a verdade, cara. Assim, a quantidade de gente que efetivamente consegue mudar de nível social é muito baixa. Se você entrou numa empresa, a sua família não ocupa cargo no conselho de administração, não tem influência ali, a probabilidade de você vir a ser o diretor é muito baixa. Se você quer ser um empreendedor, quer montar um negócio, sim, você pode até ganhar uma grana, pode até sobreviver, mas a probabilidade de você ser aquele bilionário, case de sucesso, é baixíssima, né? Então, aquele papo de guru do YouTube, que diz que se você acreditar nos seus sonhos vai estar tudo certo, aquilo é uma besteira. De cada 200 mil que tentam, tem um que consegue, os outros não. Não porque sejam incompetentes, não porque sejam desmotivados, não porque sejam preguiçosos, mas porque o mundo é assim, não tem como todo mundo ser milionário. Então, resumindo, eu particularmente não considero
eu não vou ficar rico como uma desvantagem. Por isso que eu coloco como ponto polêmico. Trazendo para outro aspecto aí que é bastante discutido, né? Existe meritocracia no serviço público? Eu trago isso aqui porque tem gente que gosta, tem gente que fala assim, não, eu não gosto de serviço público porque não tem meritocracia, todo mundo vagabundo, eu não me identifico com isso. Bom, eu vou te falar o seguinte, cara, vou te dar uma surpresa positiva. Existe meritocracia até um certo ponto da hierarquia, logicamente, ou seja, você entra lá, se você se esforça mais do que os outros, você se dedica, você corre atrás, pesquisa formas mais inteligentes de fazer as coisas, você tem mais probabilidade de ganhar um cargo de supervisão ou chefia até um certo ponto, porque de um certo ponto para cima, as nomeações vão ser naturalmente políticas. E na prática, da mesma forma que nas empresas privadas, ou seja, o cara competente tecnicamente vai até certo ponto. De um certo ponto para cima, é a politicagem que conta, é a competência política, né? Não é aquela coisa de você ser uma pessoa tecnicamente boa no que você faz, é você ser bom de roda social, ser bom de fazer network, ser um bom político, enfim. No caso do serviço público, de um certo nível hierárquico para cima, é muito difícil você subir se você não for do partido político que está naquele governo ali. Outro aspecto importante é que é o seguinte, a diferença salarial, na maior parte das carreiras públicas, é pequena entre o diretor e o subordinado. Então, assim, o cara que é o diretorzão, que manda pra caramba, às vezes ganha 3 mil a mais do que o cara que está no chão da hierarquia da mesma carreira, né? A grande diferença salarial que existe no serviço público é a diferença entre as carreiras, mas dentro de uma mesma carreira, o cara que entrou, chefe, supervisor, diretor, não existe muita diferença salarial. Então, é como eu falei. Resumindo, se você se esforçar mais do que os outros, você vai subir mais do que os outros, mas em termos salariais, isso não vai fazer muita diferença. Próximo tema, a famosa corrupção. Existe muita gente que fala assim, eu tenho medo, né, de repente eu estar num lugar e vão me forçar a me corromper, e se eu não quiser me corromper, vão me matar, ou vão me mandar me afastar para uma lotação no fim do mundo. E isso é besteira, porque a grande verdade sobre a corrupção é o seguinte, onde existem seres humanos e onde existe poder e dinheiro, vai ter corrupção, é do ser humano. Não existe nenhum lugar do mundo ou contexto que esteja livre disso. Agora, dizer que o setor público seja mais corrupto do que o setor privado é uma completa estupidez do ponto de vista lógico. Por quê? Porque a corrupção é, por definição, uma troca de vantagem entre um agente público e um agente privado. Então, aonde existe um funcionário corrupto, existe um agente privado corruptor. Tem pessoas que fazem o seguinte questionamento: no serviço público eu sou obrigado a ser corrupto? Né? Se eu não sou corrupto, vão me matar ou me mandar para algum lugar longínquo? Não, é claro que não. Eu vou responder essa questão fazendo a seguinte consideração. São milhares de funcionários públicos do Brasil, milhões, na verdade, trabalhando em milhares de órgãos públicos. É claro que podem existir órgãos em que esse contexto de pressão aconteça mesmo, mas isso não é a regra geral por um motivo muito óbvio. Se a corrupção fosse tão disseminada quanto se diz, todo servidor público seria milionário. Você sabe muito bem que isso não é verdade. Se eu fosse milionário, eu não estaria aqui gravando vídeo para ganhar dinheiro de monetização. Então, vocês sabem que isso não é verdade. Resumindo, existe corrupção? Existe. É esse monstro todo que se fala? Não, não é. E varia muito conforme o setor. Existe espaço no serviço público para quem quer ser honesto em qualquer carreira. Vamos ao próximo aspecto do vídeo, que consiste na variedade de tarefas. A variedade de tarefas varia muito de órgão para órgão. Onde eu trabalho particularmente, a variedade é absurda. São muitas coisas que a pessoa pode vir a fazer na minha carreira. Então, eu posso dizer o seguinte. Na minha carreira, se você não se encaixou em nada, o problema é você. Entendeu? O problema é que você não quer trabalhar. O problema não é o serviço, porque tem muita opção. Agora, esses são os pontos polêmicos, né? São pontos que eu considerei que
podem ser vistos como positivos ou negativos. Agora eu vou falar um pouco dos contras. Primeira coisa que eu falo aqui é das burocracias irracionais. O que eu quero dizer com isso? Existem situações no serviço público, como, por exemplo, você preencher sua folha de ponto ou preencher cadastros com as suas informações pessoais, em que os processos são meio irracionais e dão um trabalho desproporcional. Isso piorou muito com esse processo de digitalização que a gente está vivendo agora. Existem situações em que você tem que mandar um certo documento pelo sistema e o sistema simplesmente não funciona e você não sabe o que vai fazer e você não pode mais mandar formulário porque é proibido usar papel. Então, tem umas situações em que você fica muito nervoso com esses sistemas que não funcionam direito e você tem que mandar algum negócio. Resumindo, tem burocracias que são realmente idiotas, né? Qual o grau em que isso inferniza a minha vida? É muito pouco. São momentos isolados em que eu me irrito, mas assim, não é um problema cotidiano. Vamos a um outro problema. É difícil sair. O que eu disse? O que eu quero dizer com isso? Bom, acontece de você estar no serviço público e ter uma oportunidade na iniciativa privada que vale a pena. Acontece. É como eu acabei de dizer há um pouco tempo atrás. A probabilidade de você mudar de classe social é baixíssima. Mas acontece de você ter uma oportunidade na iniciativa privada que você fala assim, eu tô a fim de dar a cara para bater aí, entendeu? Eu tô a fim de encarar isso aí. E aí você não pode sair. E quando você tem emprego estável, com salário estável, aquele clima todo, aquele conforto do serviço público, é muito difícil a pessoa ter a iniciativa de sair para buscar outra coisa fora. Tem pessoas aqui no YouTube que fizeram isso, vários casos famosos aí, mas a realidade é muito difícil de você sair, cara. O cara tem que ter muita coragem para sair, né? Então, outro aspecto negativo que eu vou falar aqui, o contexto político muda, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, o funcionalismo público brasileiro foi estruturado na Constituição Federal de 1988 em um contexto que era favorável ao funcionalismo por dois motivos que eu aponto como principais. Primeiro, as corporações do funcionalismo público foram competentes no trabalho com os lobbies políticos. E o segundo motivo é que a ideologia dominante naquele contexto era da social-democracia. Se fosse elaborada uma Constituição hoje, com certeza ia ser muito pior para o funcionalismo público, porque o contexto ideológico dominante é o do liberalismo, aquela coisa toda de reduzir o gasto do Estado, privatizar, etc. Esse é o discurso oficial da imprensa e que acaba influenciando os políticos. É só você dar uma olhada no Congresso que foi eleito, o perfil dos congressistas, que você vai chegar a essa conclusão. Existe um ideário de desburocratização, de redução de gastos, aquela coisa toda do Estado menor e mais eficiente. Inclusive, o Arthur Lira falou isso recentemente, quando ele comentou o resultado das eleições, assim, estamos aqui para prestar um trabalho para o cidadão brasileiro, nosso objetivo é um Estado menor e mais eficiente, ou seja, o contexto político atual está caminhando de forma negativa para o serviço público. É impossível prever o futuro, mas se eu tivesse que fazer uma aposta sobre o funcionalismo público daqui a 10 anos, eu apostaria que em algum momento vai passar uma reforma administrativa que vai piorar a situação da maioria das carreiras. Não todas. Por exemplo, eu acho que não vão mexer com magistratura, ou polícia, ou carreiras militares, mas os servidores das estatais, das universidades, profissionais da educação, provavelmente vão sofrer ataques políticos. 1000 anos sem reajuste. O que eu quero dizer com isso? A Constituição Federal estabelece a irredutibilidade do salário como um direito, mas, por causa da inflação, na prática, se você fica 10 anos sem reajuste, o seu poder de compra cai muito. E acontece de ficar 10 anos sem reajuste. Existem lideranças políticas que não ligam a mínima para determinadas carreiras. Pior do que isso, existem lideranças políticas que querem sucatear determinadas carreiras no serviço público.
Um último aspecto que eu acho interessante trabalhar aqui, discute-se muito a questão da inovação no serviço público. E a verdade é o seguinte, isso é um aspecto negativo do serviço público, sim. O serviço público tem uma estrutura e uma cultura que criam situações em que, se você tem uma ideia de uma coisa que poderia ser feito de forma diferente, então você fala, eu sei como resolver isso aqui, é só fazer isso, isso, isso. Aí você vai levar a ideia para o seu chefe. As pessoas têm uma postura do tipo, não vamos mexer com isso aqui vai dar trabalho. E isso às vezes é frustrante. Por que existe esse imobilismo? Primeiro, por causa do princípio da legalidade, né? Que trava muito, e trava porque tem que travar mesmo. Porque o princípio da legalidade, se por um lado ele trava as inovações positivas, por outro lado ele também trava as inovações negativas. Então ele tem que ser travado assim mesmo. E o segundo motivo é porque não tem como negar que existe uma certa cultura de, tá bom, deixa as coisas assim mesmo. E eu não sou o tipo do cara que está aqui para defender incondicionalmente o funcionalismo público. Eu defendo o funcionalismo naquilo que eu acho que tem que ser defendido, mas não dá para negar o fato que existe uma cultura, às vezes, de deixa para lá, não. E como decorrência disso, a longo prazo, você percebe o seguinte, ninguém presta a mínima atenção nas suas ideias e nas suas sugestões. Então, consequentemente, você deixa de ter essas ideias e sugestões e você se torna parte dessa cultura de imobilismo. Isso realmente não é bom. Tem algum jeito de resolver isso? Não sei, e esse não é o objetivo desse vídeo. Então, a ideia aqui foi traçar uma ideia, uma noção geral para vocês superarem alguns mitos que a gente vê quando se fala de serviço público, como a questão de corrupção, ou de achar que ninguém trabalha, que ninguém faz nada, enfim. Espero que esse objetivo tenha sido atingido. Se alguém tiver mais alguma dúvida, é só fazer um questionamento aí embaixo. Obrigado a todos, uma boa noite e um bom fim de semana.